Muito boa noite, senhoras e senhores, público que nos honra com suas presenças aqui na galeria da Câmara Municipal, ao qual eu quero cumprimentar em especial ao nosso companheiro Luiz Paulo, o Lupa, do Instituto Lupa Instituto Lupa? CT Lupa, fisioterapia. Parabéns pelo trabalho seu e de toda a sua equipe. Transmita a todos lá nosso forte abraço. Ele faz tratamento de graça lá? Faz. O Lupa faz tudo. Cumprimentar também aqui a todos que estão presentes na galeria, em especial nosso companheiro Ari Sérgio Mourão. Esse futuramente tem que ser vereador aqui no município de Barretos. Ele acompanha o mensalão, a votação do mensalão todinha. Já está com quantos meses você está acompanhando ali? Desde agosto? Já vai para 3 meses, né? Parabéns. Isso é um ato de cidadania muito bom. Cumprimentar a todos os colaboradores da nossa Câmara Municipal, aos funcionários da imprensa, cumprimentar a nossa coordenadora de TV, a Luciana Gomes, a dona Maria, que veio de Outubro Rosa hoje, enfim, a quem nos assiste pela internet. E vamos dar início. Hoje também nós temos aqui os colaboradores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, também o SAI, que estão nos acompanhando aqui nessa sessão hoje. Tem um projeto que precisa ser aprovado num estágio lá para o SAI hoje. Nós vamos tentar fazer já que ele entre em pauta hoje. Vamos dar início à sessão. Eu solicito ao primeiro secretário vereador Cipriano que proceda a chamada dos senhores vereadores. Dr. Caio Monteiro, Dr. Kiko, Carlão do Basquete, Dr. Francisco, Dr. Otávio, Dr. Leandro, André Rezec, Dr. Guilherme de Ávila, Paulo Correia, Aparecido Cipriano presente, Juninho Leite. Presente. Havendo o número legal e invocando a proteção do Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, declaro abertos trabalhos, sustando a todos que em pé ouça a execução do hino nacional e do hino de Barretos. Entre outras mil
Deus ao Brasil foram na América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Deus em sonhos lindos campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Amante, dona salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil, sejamos a sentinela avançada do Brasil. O sol ardente, o prado e a sarastora, as bênçãos do Senhor em como orvalho, protegendo os rebanhos e a lavoura, os lares, os estudos e o trabalho. Por Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil, sejamos a sentinela avançada do Brasil. Deus nos guie e nos serve sempre unidos, como as suas ovelhas do zagal, sem distinção de credos e partidos, pugnemos pela glória nacional. Por Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil, sejamos a sentinela avançada do Brasil. Aproveitar também para cumprimentar meu irmão, meu amigo Luiz Guilherme, que está aqui também nessa noite. Mandando um abraço a todos lá, seus amigos, o Fernando, o pastor Ixan, enfim, a todos lá. Daqui a pouco vou lhe dar um abraço pessoalmente. Solicita ao primeiro secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. O vereador Paulo Corrêa solicita a dispensa da leitura da ata regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicita ao primeiro secretário que proceda a leitura dos ofícios, convites e outros constantes das comunicações. Relatório das comissões, apresentação de relatório dos membros da comissão do Conselho Municipal, indicados para representar o Legislativo e outras providências. Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Municipal. Relatório e o ofício está à disposição dos senhores vereadores. Caixa Econômica Federal. Notificamos crédito no valor de R$ 175.300, vinculado ao Ministério das Cidades, para objeto de ações de infraestrutura urbana nas vias do município. Do Ministério da Saúde, R$ 42.780 para o pagamento da saúde da família.
Para o Centro de Especialidades Odontológicas, R$ 17.600. R$ 38.324 para pagamento de agentes comunitários de saúde. Para o Serviço de Atendimento Móvel às Urgências SAMU, R$ 59.000. Relação de repasses recebidos pela Prefeitura Municipal de Barretos, em cumprimento ao dispositivo do artigo 2º da Lei Federal 9452 de 97, à disposição dos senhores vereadores. Relatório do Conselho Municipal do Direito da Mulher, CONDIM, da nossa funcionária Edilene Francisquete Calil, à disposição dos senhores vereadores. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, vistos relatados, discutidos de autos de apelação da comarca de Barretos, apelante Dorivaldo de Almeida Junto, apelado presidente da Câmara Municipal, é o acórdão em terceira Câmara do Direito Público, Tribunal de Justiça de São Paulo, negou o provimento ao recurso. Junte-se ao processo e os vereadores que tiver ciência está à disposição. Na verdade, o vereador hoje eleito, Dorivaldo Almeida Júnior, entrou perguntando de quem seria a vaga se caso o PMDB viesse a faltar, né? E também tem um processo em andamento no TRE em relação à fidelidade de partidário do Guilherme de Ávila, e o Dorival, que é o Lilico, entrou nos questionando sobre quem seria o suplente de direito. E nós respondemos que não tinha como a gente fazer, porque não havia tido ainda essa situação. Não tem como a gente antecipar uma decisão sem ter que tomá-la, né? Igual quando aconteceu com o Carlão. Nós tomamos a decisão quando chegou uma decisão. E aí ele entrou com o mandato pedindo para que se fosse ele o suplente da cadeira. E o tribunal disse que não, que o suplente é o Juliano, mesmo porque, mesmo ele tendo trocado, está aqui no último parágrafo, no mais, ainda que da perda do mandato do referido vereador, a desfiliação partidária de Ademar Antônio Juliano não acarreta a perca automática da qualidade de primeiro suplente, que foi o que aconteceu com o Carlão. Foi o que aconteceu com o Carlão. A eventual perca da suplência há de ser analisada em procedimento próprio, perante a Justiça Eleitoral, tal como evidenciado pelo doutor magistrado de primeiro grau, revelando-se inviável a sua verificação na estreita via do mandato de segurança. Então, isso confirma, inclusive, né, Carlão, quando nós tomamos a decisão em relação à posse do vereador Carlos Henrique dos Santos, que foi pedido para se trocar, né, e a decisão foi de acordo com o que o tribunal pediu para ser feito. Senhores vereadores, nós vamos dar início agora aos trabalhos do grande expediente. Então, Presidente, eu solicito a supressão. O vereador Leandro Anastácio solicita a supressão do grande expediente. Regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria de voto, contra o voto do vereador Carlos Henrique dos Santos, doutor Francisco e vereador Aparecido Donizete Alves Cipriano. Então vamos dar início agora aos projetos em discussão nesta noite. Projeto de discussão única é o projeto que autorizava o Poder Executivo a adquirir imóvel para o Instituto de Previdência. O senhor prefeito municipal encaminhou uma mensagem solicitando a retirada do projeto. Eu tenho que colocar em votação a retirada do projeto da pauta. Vou colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. A retirada, o pedido de retirada do projeto. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
O projeto é retirado de pauta. Arquive-se. Devolva. Agora o novo prefeito que vai saber que vai... Projeto de lei número 114/2012, de autoria do prefeito municipal, que cria o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Cultural de Barretos, CONDEPAC, e dá outras providências. Quórum necessário para aprovação, maioria simples. As comissões... Pois não. Senhor presidente, solicito vista desse projeto. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto em primeira discussão. Projeto de lei complementar número 17/2012, de autoria do prefeito municipal, que acrescenta dispositivo na lei complementar número... É o referente ao mesmo. Solicito vista, senhor presidente. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Pedido de vista ao vereador Caio Monteiro de Barros. Senhores vereadores, nós vamos passar já, tem já processo de balancete, mas nós temos alguns projetos que precisavam de ser apreciados nessa noite, que é a Casa do Oleiro, que é o do Instituto Valente. Vamos acabar a pauta. Então vamos. Projeto de discussão única. Processo número 2704/2012, do Instituto de Previdência do município de Barretos, que encaminha balancete de receita referente ao mês de julho de 2012. Quórum está para aprovação, maioria simples, com vista ao vereador André Luiz Rezec. O vereador André Luiz Rezec não exarou parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Eu quero solicitar a palavra para... Pela tramitação e já solicitando a palavra. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas exarou parecer pela tramitação. Está em discussão o balancete, com a palavra o vereador André Luiz Rezec. Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, funcionários, imprensa, eu queria pedir atenção, principalmente do nosso prefeito eleito, Guilherme de Ávila, porque eu vou falar um pouquinho sobre o Instituto e até é uma coisa que vai ser um grande problema de Vossa Excelência. Nós estamos discutindo aqui o parecer de julho de 2012. Obviamente, quando eu venho para essa tribuna, é para dizer que não se pagou parte patronal, que não se pagou a outra parte, que não se pagou nenhum dos 3 acordos. Isso eu estaria sendo redundante, eu não ia nem perder tempo de pedir. Mas eu até peço licença, senhor presidente, porque hoje, agora, nas comunicações, veio o relatório assinado pelo Vander, do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência. E daí a gente vai começar a ver aqui que o André não estava errado. Agora, de forma oficialmente. Então vamos apresentar, o balancete está tudo zerado. Mas vamos ler esse dado aqui que eu acho que vai ser muito importante. Patronal da Prefeitura. Ano de 2012. Dívida. R$ 4.853.441,29. Patronal. Servidor, 2012, R$ 3.212.841,70. Com uma ressalva embaixo, sem atualizações. Parcelamento em aberto do parcelamento de 60 vezes firmado em 16 de dezembro de 2010. Total de dívida, R$ 1.033.126. Parcelamento 240 vezes,
firmada em 18/5/2009, com uma dívida ainda de 2.180.795,69. Contribuição em aberto de 2012, patronal, 5.618.568,27. Contribuição do servidor em aberto de 2012, 3.643.299,74. Diferença de recolhimento entre o que devia ser recolhido do aporte desse ano, 685.261,45. Dívida ativa do Instituto, mais 37.031.000. Agora vem uma outra coisa que eu já disse várias vezes aqui, que quando pagava esquecia dos juros e da correção monetária, e falava que não, o André está fazendo política, acabou a política. Então apareceu o relatório. 2005, diferença a receber para o Instituto, 3.268.461. 2006, diferença do servidor, 6.219.357. 2007, diferença, 5.446.425. 2008, diferença, 4.804.613. 2009, 3.506.400. 2010, 2.403.768. 2010, 2.403.742. 2011, 406.883. 2012, 44.847. Nessa parte, perfaz um valor de 26.156.000. Mas tem o patronal também aberto, de 2010, mais 789.786. Patronal de 2011. Não está com a somatória aqui embaixo. Ah, não, está aqui. 1.897.791. Patronal de 2012. Isso é a diferença de juros e correção só. 90.847. O que perfaz uma diferença de 2.680. Essa é só o atrasado. Fora o do mês, patronal, do empregado. Fora que a gente está pegando aqui, ó, o balancete de junho. Quando eu falo que eu voto contra os balancetes do Instituto toda vez, realmente, o balancete fala que não pagou e está certo. Mas eu não vejo em lugar nenhum falando que tem para receber. Como nos balancetes da prefeitura, eu também nunca vi falando que precisa pagar isso. Questiono nas audiências públicas e muitas vezes sou até censurado. Está aqui. Eu até gostaria de pedir que desse uma cópia de cada disso a cada vereador. Porque essa é a maior dívida da história de Barretos. Lamentavelmente, com a conivência de muitos, não minha. Que eu estou aqui, ó, há 8 anos falando, olha o Instituto. E olha o que aconteceu com o Instituto. Nós não estamos nem falando dos aportes que alguns dos senhores aprovaram. Que endividam o município e tal. Não estamos falando dos acordos que ainda estão em vigor que vão ter para pagar, que são 3. Isso aqui é mais um presentinho que a administração deixa para o senhor Guilherme, que vai ter que rebolar
para ver. Então, eu, mais uma vez, vou votar pela rejeição do balancete do Instituto de Previdência. E alerto aos senhores que se todo mundo tivesse, pelo menos levado a sério, procurar saber, hoje a gente não ia ter uma surpresinha dessa tão desagradável. Senhor presidente, eu solicito vista para analisar. É regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria, contra o voto Leandro, Kiko, André. Processo número 3045/2012 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que encaminha balancete referente ao mês de agosto de 2012. Código para aprovação, maioria simples, com vista ao vereador Carlos Henrique dos Santos, Carlão do Basquete, que não exarou parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Senhor presidente, tem um requerimento nessa casa, inclusive, da falta de água no Alto Sumaré, que vai entrar em pauta aqui. E eu vou pedir prorrogação de vista do balancete, justamente porque a gente quer saber realmente o que está acontecendo com o SAI, que está faltando água diariamente lá no Alto Sumaré. Quero pedir prorrogação de vista, acho que é regimental. Acho não, o senhor tem certeza. O senhor tem certeza, presidente? Então, prorrogação de vista do balancete. É regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Agora, senhores vereadores, eu gostaria de solicitar a suspensão dos trabalhos. Não está na minha ordem aqui. Não está na minha ordem. Qual que você discutiu? Tá, espera aí que eu vou... O meu tem, já achei. 2954. Hã? É o 2954. Não, foi vindo daquela lei que é obrigada. Processo número 2954/2012 do Instituto de Previdência do município de Barretos, que encaminha balancete de receita e despesas referente ao mês de agosto de 2012. Código para aprovação, maioria simples com vistas ao vereador André Luiz Rezec. O vereador André Luiz Rezec não exarou parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Só para não perder tempo, senhor presidente, também não se pagou nada e também não consta nada. Para não usar a tribuna, então, é o mesmo caso de sempre. Faz só 7 anos. Então, como é a mesma situação, vou perguntar ao vereador Cipriano se ele também não quer pedir vista. Bom, então, as comissões de Finanças, Orçamento e Contas exarou parecer pela tramitação. Está em discussão o balancete, não havendo oradores, está em votação. Presidente, Pois não. gostaria de pedir vista desse balancete. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria de voto contra o vereador André. À vista ao vereador Carlos Henrique dos Santos. Certo? Ô, Wander, só confirma comigo que o meu computador está invertido. Os da pauta terminaram? De voto? Deixa eu só confirmar, ver se da pauta. Da pauta fechou, né? Pois não, nobre vereador. É que eu esqueci de falar um negócio, só para usar a justificativa de voto, para acrescentar. A CRP do município está suspensa. Inclusive, de regularidade previdenciária do município está suspensa e com um belo histórico de irregularidade, pode ser acessado pelo site previdência.gov.br em setor de previdência pública. E o que está lá, falando que está aguardando o pagamento, está ali para mostrar que não foi pago. E a CRP, além de ela comprovar os pagamentos, se não tiver, o município não pode receber recursos. Né? Senhores vereadores, agora eu gostaria de pedir a suspensão dos trabalhos por Neire. Cadê a Neire? Dona Neire Cristina, 20 minutos dá tempo de fazer os pareceres. Nós estamos aqui, senhores vereadores, com um projeto do SAI, que é um estágio para fazer sem custos ao município. Nós temos três projetos para nossas entidades. São 3, né, Caio?
É o Instituto Valente, a Casa do Oleiro, qual que é o outro? Ah, daí do Hospital de Câncer. Então eu gostaria de pedir a suspensão para que a Nery pudesse, os vereadores se reunir. 20 minutos, pode ser? 15 minutos? Dá tempo? Para fazer os pareceres, já tem que fazer os pareceres. Vamos pedir 10 e se precisar a gente prorroga por mais 5 ou 10 minutos, tá bom? Vou colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, suspensão dos trabalhos por 10 minutos. Cadê a Ney?
Atenção, senhores vereadores. Vamos continuar nossos trabalhos para poder encerrar a nossa pauta na sessão de hoje. Solicito ao vereador Paulo Corrêa que faça a chamada aos senhores, proceda a chamada aos senhores vereadores. Vereador Dr. Francisco, Dr. Kiko Miziara, Dr. Leandro, Carlão do Basquete, André Luiz Ezeque, Dr. Caio, Vereador Guilherme, Paulo Corrêa presente, Cipriano e Videlson Paixão Leite Júnior. Presente. Senhores vereadores, demorou um pouquinho porque precisou de fazer algumas adequações aos projetos. Primeiramente, o projeto 115, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Centro de Ação Social Casa do Oleiro e dar outras providências. A Comissão de Justiça e Redação está pedindo a retirada de urgência. Vou colocar primeiramente o pedido de retirada de urgência. Flaviana? Tá pegando aí? A Flaviana, ela não precisa pegar. O Vander, tem ninguém aí para poder pegar para nós? Vamos lá? Eu vou começar a colocar em votação, você só precisa anotar para a gente aqui, ó. É o projeto 115. O projeto 115/2012, que é o da Casa do Oleiro, tem um pedido da Comissão de Justiça e Redação para retirada de urgência, tá? Eu vou colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está pedindo para encaminhar e está pedindo encaminhamento ao promotor, tá? Vou colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. E agora tem um pedido do Dr. Caio Monteiro de Barros para suspender. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, gostaria de incluir no projeto da Casa do Oleiro a inclusão daqueles dois pedidos nele. Já. Duas documentações que são o parecer do secretário de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde também. Tá, então vamos para a terceira votação. A terceira votação é um pedido do Dr. Caio Monteiro de Barros, que está pedindo a suspensão da tramitação por 30 dias. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria de voto contra o voto do vereador Carlão do Basquete e Cipriano. Deixa só a última votação. Agora eu vou colocar em votação a anexação juntada ao processo de pareceres e também tem aqui um ofício do secretário de Saúde, Kleber Moura de la Libera, enviado pelo vereador Carlão do Basquete, para que seja também apensado ao processo. Tá? Vou colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, com justificativa de voto agora do vereador Cipriano. E também justificativa de voto do vereador Carlão do Basquete, Dr. Caio. Senhor presidente, os outros nós votamos favorável, eu votei contra a sua suspensão. Só assim, pegou tudo, Flávio? Foram 4 votações, tá? Somente eu discordei da suspensão por 30 dias, haja vista que se o promotor nos manda aí com essa semana, quer dizer, eu já estive conversando com ele disse que, segundo o parecer dele, poderia, quer dizer, chega aqui a semana, nós poderíamos já votar na segunda-feira, tá certo? E eu faço parte hoje ajudo uma entidade que é a Creche do Bom Jesus, né? E a gente sabe, muitas vezes a pessoa fala assim, ó, dá para esperar 1 mês e meio, dá para esperar 2 meses. Dá para esperar quando a gente tem um salário, quando a gente recebe um salário e apenas um aumento de salário, alguma coisa. Mas quando se trata de uma entidade, a gente fica preocupado. Até porque, também, não sei se o pessoal sabe, houve uma determinação que a Casa de Recuperação lá de Colômbia mandasse todos os de Barretos de volta. Então, nós vamos ter que adequar essas pessoas, colocar essas pessoas em algum lugar, tá certo? Para isso precisa de dinheiro, para isso precisa para tocar. Então, por isso que eu votei contrariamente à suspensão por 30 dias, tá? Por quê? Chegando o parecer do promotor, se ele nos mandar, quer dizer, poderíamos votar já rapidamente.
Justificativo de voto. Justificativo de voto, vereador Carlão do Basquete. Reafirmo as palavras do vereador Cipriano. Eu entendo também que 30 dias é desnecessário, uma vez também que o jurídico dessa casa deu um parecer pela legalidade. Nós temos um parecer do Conselho Municipal de Saúde que não está se aumentando nada, e tem também um parecer do promotor pedindo também para fechar a casa de recuperação de Colomba e encaminhando o pessoal para Barretos. E é complicado porque a gente sabe que dependência química não é brinquedo. Eu acho que eu fico triste de ter aprovado 30 dias, eu acho um prazo muito grande por uma coisa que está, ao meu ver, está muito simples. O jurídico dessa casa já deu parecer pela legalidade. Nós temos aí o Conselho Municipal também concordando com isso. 30 dias, lamentável, eu acredito que agora esse projeto já vai ficar prejudicado por esse ano. Lamentável. Justificativo de voto, vereador Caio Monteiro de Barros. Senhor presidente, eu gostaria de pedir aos nobres pares, senhor presidente, eu gostaria de pedir ao senhor, Pois não, nobre vereador. Ao vereador André, que todos prestassem atenção, porque isso não pode acontecer. Nós suspendemos a reunião para fazer um acordo, ver o que ia entrar, o que não ia entrar. Foi falado da Casa do Oleiro, eu falei, então bota no meu nome, que eu peço para suspender. É ilegal e é imoral a gente falar algumas coisas. Foi combinado, o momento que a palavra não é sua, vereador. Obrigado. É ilegal e é imoral a gente falar coisas que não está combinado. Quer dizer, o próprio futuro prefeito até me autorizou a falar aqui, que ele disse ali em público que, assim, uma das prioridades do governo dele vai ser a Casa do Oleiro, desde que ela se adeque integralmente às leis e às necessidades que ela precisa ter, vai ser uma prioridade do futuro prefeito. Quer dizer, e por causa disso eu falei assim, não vamos fazer uma coisa precipitada, uma coisa que falta um mês e pouquinho para que haja essa assunção, para que a gente faça uma coisa mal feita. Então, por isso que eu pedi esse prazo. Então, foi um prazo combinado. Agora, vim falar que eu me preocupo muito, me preocupo mais eu de uma casa que não tem, às vezes, um técnico, médico técnico responsável, que não tem um psiquiatra responsável, e eu vejo aqui a concordância da cabeça do meu par, que é um psiquiatra responsável. Quer dizer, então, hoje, aumentar uma verba em ano eleitoral é irresponsabilidade nossa. Agora, eu gostaria que os pares se lembrassem dos compromissos assumidos dentro da sala. Senhor vereador. Pronto. Obrigado, doutor Caio. Vamos lá agora para o projeto, Flaviana, 088/2012, que autoriza também do Poder Executivo Municipal a subvenção ao Centro de Educação Infantil Victório de Holanda Meneghelli, que é lá do Hospital de Câncer. Tá se pedindo a suspensão por 30 dias também pelo nobre vereador Dr. Caio Monteiro de Barros, para que seja também encaminhado para o promotor, né? Primeiramente, nós vamos, como ele já não está mais em regime de urgência, tá bom? Então nós vamos pedir a suspensão da tramitação por 30 dias, através do vereador Dr. Caio Monteiro de Barros. Vou colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por maioria de votos, contra o voto do vereador Carlos Henrique dos Santos e Aparecido Cipriano. E agora vamos colocar em votação o encaminhamento ao promotor de justiça. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade também. 2 votações. Esse projeto agora é o 101/2012, também do prefeito municipal, que auxilia para a subvenção mensal ao Instituto Valente. Também com a suspensão de tramitação por 30 dias, também pedido pelo nobre vereador Dr. Caio. É regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por... Então, vou pedir verificação de presença. Não, porque vai... É porque talvez o... Não, então tá bom. Então foi rejeitado. Não, foi aprovado. Quantos vereadores votaram? É porque o André falou que talvez queria votar no projeto.
Então não votou, tá bom, tá bom. Tá bom. Então votou contra Carlão, Kiko e Cipriano. Mas mesmo se o André votasse, não daria para eu desempatar. Não, você votou contra o pedido de suspensão, não é isso? Para que continuasse tramitando, que eu também gostaria de votar. Eu vou colocar agora encaminhamento para o promotor. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Pegou tudo, Flaviano? Pegou? Senhores vereadores, tem um pedido agora de inclusão de pauta, e até aproveitar também que estão aqui alguns colaboradores do Serviço Autônomo aqui de Barretos do SAI, que é o projeto de lei 119/2012, autoria do prefeito municipal, que autoriza a administração pública municipal direta e indireta a celebrar convênio com a Universidade Anhanguera, UniDerp, para proporcionar estágio para estudantes dos diversos cursos ministrados pela instituição de ensino. Aqui, quando fala diversos cursos ministrados pela instituição de ensino, não estamos falando só de administração, pode ser qualquer curso que esteja vinculado a essa instituição, tá bom? As comissões permanentes darão pareceres pela tramitação. O vereador Paulo Henrique Corrêa solicita a dispensa da leitura dos pareceres. Desculpa, eu tenho que primeiro pedir inclusão na pauta. Estou pedindo a autorização do plenário para incluir na pauta. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. As comissões permanentes exararam pareceres pela tramitação. O vereador Paulo Henrique Corrêa solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto. Não havendo oradores, está em discussão única e está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador André Luiz Rezec solicita a apreciação da redação final. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o presente projeto de lei que serve para o Executivo para sanção. Prontinho. Senhores vereadores, projeto de lei 120/2012, de autoria do vereador Caio Monteiro de Barros, que dá denominação na via pública do loteamento residencial Jardins do Comerciários. Eu vou pedir autorização para colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 120/2012, de autoria do vereador Caio Monteiro de Barros, que dá denominação à via pública do loteamento residencial Jardins Comerciários, com o nome de Alameda J.C. Antônio Risse. As comissões permanentes exararam pareceres pela tramitação. O vereador Carlos Henrique dos Santos solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto. O projeto, para ser aprovado, precisa de maioria qualificada, 2/3 dos membros da casa. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Dr. Carlos, você quer pedir a segunda discussão? Por favor, faça no microfone para mim. Solicito a segunda discussão nessa mesma sessão. É regimental, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em segunda votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Dr. Francisco solicita a prestação da redação final. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto que segue para o Executivo para sanção. Passaremos agora à discussão única de indicação de requerimentos e indicações. O vereador Dr. Caio Monteiro solicita o englobamento da matéria sem destaque. O vereador Paulo Henrique Corrêa está pedindo destaque no requerimento. Qual que é o requerimento? 1331/2012. Você está com o requerimento aí nele? Requerimento 1331/2012, de autoria do vereador Guilherme Henrique de Ávila, requer oficiar ao senhor prefeito municipal solicitando informações relativas ao certificado de regularidade previdenciária do Instituto de Previdência. Qual é o adendo que Vossa Excelência? Autoriza, Guilherme? Autorizado pelo autor. Muito obrigado ao vereador Guilherme. E o adendo que eu quero colocar é com relação à CRP.
o certificado de regularidade previdenciária do município de Barretos, do Instituto de Previdência. Se não estiver regular, se está impedindo a assinatura de novos convênios ou recebimento de valores já conveniados. Pegou, Flaviano? Peço para assinar junto também, vereador. Perguntando se a CRP está prejudicando a vinda de novos convênios e o pagamento dos convênios já autorizados e já conveniados. Se essa CRP está impedindo a vinda de novos convênios e o pagamento já dos que já estão contratualizados e conveniados. É isso, Paulo? Eu vou colocar primeiramente em votação o adendo do vereador Paulo Henrique Correia. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Agora eu vou colocar em votação o requerimento já com o adendo acoplado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Mais algum destaque, senhores vereadores? Não? Posso colocar em votação agora o remanescente da matéria englobada? Então está em votação o remanescente da matéria englobada. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Tem algum pedido de explicação, pessoal, vereador? Quem? Primeiramente, vereador Cipriano, pelo tempo de 5 minutos, explicação pessoal. Depois vereador André Rezec e Carlos Henrique dos Santos. 3 explicações pessoais com tempo de 5 minutos cada uma. Começa com o vereador Aparecido Donizete Alves Cipriano, André Luiz Rezec, Carlos Henrique dos Santos. Bom, senhor presidente, demais vereadores, público presente, a minha vinda aqui talvez é por um assunto até um pouco extra legislativo, mas que a gente tem notado, tem acontecido muito em Barretos, e eu acho que os órgãos de imprensa que estão aqui, as autoridades, nós precisamos acordar para isso. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas começaram a desrespeitar os seres humanos. As pessoas são julgadas como eles são, pelo tipo que ele é, e hoje o preconceito tem sido muito grande. Eu recebi notícia que nesse final de semana, um rapaz que cata latinha na rua da cidade aí, teria sido pego por uma gangue, espancado e está internado na Santa Casa. Eu jamais esperava que isso acontecesse aqui em Barretos. E não é o primeiro nem o segundo caso. Já teve outros casos. Recentemente, foi um travesti que estava na 41, que pegaram, bateram nele e ele foi parar na Santa Casa. Nós precisamos acordar para isso. Ser humano é ser humano de qualquer maneira. Muitas vezes, uma pessoa está ali catando latinha, está pedindo para você um dinheirinho para comer alguma coisa, não é porque ele é pior do que a gente, mas é porque faltou, às vezes, para ele, oportunidade. Muitas vezes, o que diferencia a gente de outros é oportunidade. Eu estava, durante a minha campanha eleitoral, na frente do Paulina, no dia da eleição, e estava eu e o Chuchu conversando. E até eu brinquei com ele, né? Eu falei, sabe qual a diferença entre o Papa e aquele menino que está vendendo sorvete na porta ali? Tá certo? Sentado no chão, comendo uma marmita? Ele falou, qual que é a diferença? Oportunidade. Oportunidade. Somente isso. O que diferencia um ser humano do outro é a oportunidade. Nós não temos o direito de achar que nós podemos atentar contra a vida, contra a dignidade de alguém, somente porque essa pessoa ou é negro, ou é mulher, ou é mais novo, ou é homossexual, ou se ele é um indigente. É um ser humano. Eu jamais esperava que isso pudesse acontecer na minha cidade. Eu jamais gostaria que isso tivesse acontecido na cidade. E eu peço a cada um de nós que estamos aqui ouvindo, aquelas pessoas que estão pela internet, a imprensa que está aqui presente, que nós fizéssemos uma campanha de corrente do bem, gente. Barretos é sensacional. É uma delícia morar em Barretos. Barretos é a minha terra da oportunidade. Eu saí de Guaíra corrido de uma situação muito difícil quando criança e consegui vencer em Barretos. Todos que podem conseguem vencer em Barretos. E você que conseguiu vencer em Barretos, aprenda o seguinte, estenda a mão para aquele que não conseguiu vencer ainda.
Mas não estenda a mão para bater, estenda a mão para ajudar. Porque se você, no mesmo momento que essa pessoa te estende a mão dessa forma pedindo uma ajuda, se você estende dessa forma, você está oferecendo ajuda. Mas toda vez que você faz isso, você dá ajuda aqui, mas você também pede ajuda. Porque ser humano pede ajuda um por outro. Eu sei que talvez isso aqui não tem nada a ver com o legislativo, mas isso me deixou extremamente triste. Jamais eu esperava que isso acontecesse em Barretos. E pelo meu conhecimento é o terceiro caso. É o terceiro caso. Tá certo? Né? Um alcoólatra, um homossexual e um menino que pede na rua. Tá certo? Nós tivemos o pessoal que bate aqui no Facebook, um amigo nosso que digita muito com a gente aqui, que eu não vou falar o nome, que ele me confidenciou com uma vez também, porque ele é deficiente, um pouco deficiente, ele não é totalmente deficiente, né? Ele estudava na PAI na época, também pegaram ele, bateram nele, quebraram os dentes dele da frente, tá certo? Todos vocês conhecem quem que é. É um absurdo, gente. É um absurdo. É um absurdo. Nós precisamos acordar para isso. E nós não podemos chegar num ponto, igual São Paulo, que a gente passa a ver a coisa acontecendo e deixa para lá. Nós precisamos começar a tomar providência. Porque a nossa cidade vale a pena. O barretense vale a pena. O ser humano vale a pena. Não importa quem ele seja. Pode ser um indigente ou pode ser o nosso prefeito de Barretos, que é a maior autoridade. Dr. Manuel agora e o Guilherme na próxima. Todos nós somos iguais. Pensem dessa forma. E tenha certeza de que somos iguais, sim. Tá certo? Porque o sangue que corre na veia de todo mundo é vermelho. Não é limpo, não é sujo, não é preto, não é branco. É vermelho. E é sangue de ser humano igual daquelas pessoas. Então eu peço para cada um de vocês que me ajudem nessa corrente agora. Vamos parar com essa violência contra as pessoas menos favorecidas. Obrigado. Obrigação, pessoal, vereador André Luiz Rezec. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é rápido a minha vinda a essa tribuna. É só para comunicar oficialmente à casa que na data de ontem assumiu oficialmente a presidência do PMDB de Barretos. E a partir de agora, então, eu sou o presidente do PMDB e só para conhecimento de todos os vereadores. Parabéns, André. Não, isso é coisa boa. Agora com explicação pessoal, Carlos Henrique dos Santos. Abriu mão? Bom, já que não tem a explicação do vereador Carlos Henrique dos Santos, exaurida a pauta, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos e agradecendo a todos pela presença e desejando uma boa noite, uma boa semana e que agora a nossa próxima sessão ela é em dezembro. Novembro. Esse mês, semana que vem não tem sessão. Semana que vem não tem sessão, mas eu gostaria de salientar, aproveitar que o pessoal das redes sociais estão aqui presentes. Hoje à tarde nós tivemos uma sessão, uma audiência pública que não é da Câmara Municipal. Nós só cedemos o espaço. O Anderson, por favor, você e o Ari, como vocês comandam bastante as redes sociais, semana que vem nós vamos ter uma audiência pública, provavelmente na quarta-feira, para debater o plano diretor. E aí, nós devemos publicar ela na quarta-feira, tem 7 dias, vai ser na quarta-feira. O melhor horário que eu estava pensando em fazer é por volta das 18 horas, para que pudessem vir à comunidade. Então eu gostaria que vocês divulgassem, porque é a instalação da Agrovias aqui no município de Barretos. Beleza, Anderson? Vocês ajudam a divulgar isso aí? Posso confiar? Tranquilo? Fechou. Obrigado.